Olá, dose de energia de hoje. Não morra com sua música ainda em você. E vamos começar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andréia Brito, também conhecida como Deia, do andreabrito.com. Você está no lugar certo para a sua dose de motivação e inspiração diária. E hoje vamos falar então mais um texto aqui, um conteúdo muito bacana que eu peguei do Dr. Wayne Dyer, que ele fala sobre, então, você não morrer com a sua música em você. O que ele explica com isso? Ele explica assim, se a gente pensar nos gênios, que todo mundo fala aí, por exemplo, Leonardo da Vinci, o Buda, a Madre Teresa, Jesus, todas essas pessoas que fizeram muita história na vida, eles viveram em tempos diferentes, lugares diferentes, eles tinham genialidades diferentes, mas eles tinham alguma coisa muito em comum. Eles não tinham medo de falar, eles não tinham medo de expressar o verdadeiro significado deles, a verdadeira razão para que eles estavam vivendo. Eles não tinham medo de ser eles mesmos. E ele fala, então, assim, que nenhum deles morreu com a música dentro deles. E não morra você também. Não deixe a tua música ainda dentro de você. Não deixe esperar chegar lá no final da sua vida e pensar: e se foi tudo errado o que eu vivi? Ou se eu deixei de falar, eu deixei de viver tudo aquilo que está dentro de mim? O que está dentro do teu coração? O que você tem de grandioso dentro de você que o mundo precisa disso que está dentro de você? E esse trabalho, essa paixão, para cada um é diferente. Para um pode ser criar cavalos, o outro pode ser um encantador de cavalos, ou um outro pode ser através das artes, que você é um artista e você tem aquilo dentro de você e você tem que deixar aquilo sair para fora, para o mundo. Ou você tem a ideia de criar um curso para ajudar pessoas. Isso é aquele desejo forte que você tem dentro de você. O que teu coração está te chamando para fazer? Essa é a tua música. Deixe tocar a sua música. O mundo precisa escutar a sua música. E você deve, como os grandes gênios do passado e de muitos dessa época ainda, tem que ser como eles e não se importar com o que os outros vão pensar da sua música. Não se incomode com os julgamentos. A gente costuma muito focar naquilo que a gente não quer, naquilo que a gente não tem. Se a gente mudar o foco para aquilo que a gente quer na vida, muita coisa vai fluir e você vai começar a ter uma vida com mais significado, porque você vai sentir que você fez aquilo que estava te chamando, aquilo que estava dentro de você. Eu estou aqui falando para vocês, não no sentido largue tudo e vá viver só de emoção e daquilo que está dentro. Sim, seria perfeito, mas todos nós temos o ganha-pão que a gente tem que ter para ter uma vida feliz, mas ao mesmo tempo, feliz no que eu digo, se sustentar, se manter, isso é normal, mas todo mundo tem aquele desejo ardente de fazer alguma coisa com a vida que muitas vezes você sabe qual que é o teu chamado. Ou você sabe naquilo que você é bom, você sabe naquilo que você gostaria de estar passando mais tempo fazendo e que vai contribuir para o mundo. Então, pare de colocar energia naquilo que você não acredita. Muitas vezes você está vivendo uma vida como falaram para você que você tinha que viver ela. E se você trocar essa energia e colocar
num hobby, em alguma coisa que você realmente gosta, comece a pensar lá quando você era criança, o que que você gostava muito de fazer e talvez hoje você ainda goste. E ali talvez esteja então a tua resposta para aquele teu propósito, aquela música que está dentro de você que você tem que colocar para fora. E tudo isso, ele falou sobre essa música, ele contou uma história que eu vou ler um texto para vocês, muito lindo, que ele contou sobre essa mulher que ela já estava vivendo uma vida difícil, já tinha se divorciado, era mãe solteira, e num certo momento ela foi numa festa. E quando ela voltou dessa festa, dessa reunião que ela foi com pessoas, amigos e tal, ela voltou para casa frustrada. Frustrada por conta das conversas que aconteciam nessa festa. Que tudo era muito superficial, era tudo muito falando sobre o clima, o tempo, e ela não via paixão nas pessoas, sobre paixão sobre a vida, sobre aquilo que eles queriam viver, sobre por que eles estavam ali, por que eles estavam vivos. E essa essa reflexão, como ela voltou frustrada para casa, fez com que ela criasse um texto que virou um livro. O livro se chama O Convite. E o nome da autora é desculpa, o nome dela é Oriá Mountain Dreamer. E eu fazendo as minhas pesquisas, eu vou ler o texto para vocês dela, que é maravilhoso e tem uma reflexão esplêndida nesse texto dela. E eu fui descobrir que essa autora, ela é canadense, mora perto até da onde eu moro aqui, em Toronto, perto de Toronto. E ela hoje, se eu não me engano, tem 67 anos e ela escreveu vários livros, então ela é autora e ela escreveu vários poemas também. Mas esse livro, O Convite, foi o mais famoso dela, já traduzido em 15 línguas, então com certeza existe ele em português. E o que eu vou passar para vocês foi a tradução livre, tá, gente? Eu peguei o texto em inglês e passei para o português. Desculpa, eu tô com uma tosse que eu tô tentando não tossir para evitar, mas é difícil. Então vamos lá. O que ela fala e tem tudo a ver com essa música dentro da gente, que o Dr. Wayne Dyer, porque foi num discurso do Dr. Wayne Dyer que ele fala então dessa autora e fala sobre esse livro dela, sobre esse texto. Então ela fala assim, abre aspas, não me interessa o que você faz para viver. Eu quero saber o que você anseia e se você ousa sonhar em encontrar o desejo do seu coração. Não me interessa quantos anos você tem. Quero saber se você se arriscará a aparecer um tolo por amor, pelo seu sonho, pela aventura de estar vivo. Não me interessa quais planetas estão em órbitas com a sua lua. Eu quero saber se você tocou o centro de sua própria tristeza. Se você ficou aberto durante as traições da vida ou se você se murchou, ficou fechado pelo medo de ter mais dor pela frente. Quero saber se você pode aguentar a dor, a minha ou a sua, sem querer escondê-la ou enfraquecê-la ou consertá-la. Eu quero saber se você pode estar com alegria, a minha ou a sua, se você pode dançar sem limites e deixar o êxtase te encher das pontas dos dedos das mãos até os dedos dos pés, sem nos alertar para sermos cuidadosos, para sermos realistas, para lembrar as limitações do ser humano. Não me interessa se a história que você está me contando é verdadeira. Eu quero saber se você pode decepcionar outra pessoa para ser verdadeiro consigo mesmo. Se você pode suportar a acusação de traição e não trair sua própria alma. Se você pode ser infiel e ainda assim confiável. Quero saber se dá para ver beleza, mesmo quando não é bonita, todos os dias. E se você pode alimentar a sua própria vida na presença dessa beleza.
Eu quero saber se você pode viver com o fracasso, o seu ou o meu, e ainda ficar de pé na beira do lago e gritar, à luz da lua cheia, sim. Não me interessa saber se você mora ou onde você mora ou quanto dinheiro você tem. Quero saber se você pode se levantar após uma noite de tristeza e desespero, cansado e muito machucado, e fazer o que precisa ser feito para alimentar as crianças. Não me interessa quem você conhece ou como veio parar aqui. Quero saber se você vai ficar no centro do fogo comigo e não recuar. Não me interessa onde, ou o que, ou com quem você estudou. Eu quero saber o que te sustenta por dentro quando tudo estiver desmoronando. Eu quero saber se você pode ficar sozinho, consigo mesmo, e se você realmente gosta da companhia que você tem nos momentos de vazio. É isso, gente. Fechando aspas aqui, esse foi o texto então do livro da Oriá Mountain Dreamer, maravilhoso, que faz a gente refletir o que está dentro de você. O que interessa é o que está dentro de você, se você é verdadeiro para você mesmo. Beleza, gente? Era isso por hoje. Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau.